Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, hoje nós vamos dar continuidade às nossas revisões. Nós vamos fazer uma revisão de história, tá? E nós vamos relembrar alguns conteúdos que eu coloquei aqui no quadro e que vocês vão precisar para fazer as revisões. Esses conteúdos se encontram nas páginas 56 até 101. Eu sei que é um pouquinho, né? São bastante páginas, mas se vocês verem o vídeo até o final, eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar as atividades. É claro que, se surgir uma dúvida, olha lá no livro, os tópicos estão aqui, então vocês vão saber qual atividade, qual conteúdo olhar, tá bom? Bom, vamos lá. Nesse período, nós falamos sobre a cultura indígena, nós falamos sobre a chegada dos portugueses, falamos sobre as riquezas na nova terra, os primeiros povoados e o cultivo da cana, e o povoamento do interior e a descoberta de novas riquezas. Nós vamos então relembrar alguns tópicos mais importantes. Aqui na cultura indígena, nós vimos sobre como os indígenas eles se organizavam, como que eles agiam em sociedade, como que as aldeias eram formadas, qual era a função de cada pessoa dentro da aldeia, né? E nós vimos também alguns costumes deles, como andar nus, se enfeitar-se de penas, eles tomavam banho todos os dias. Dentro da cultura indígena, nós falamos sobre a chegada dos portugueses em relação a eles. Porque nós aprendemos bastante sobre a chegada dos portugueses na visão do português e às vezes esquecemos de olhar na visão indígena. Como que essa chegada acabou acarretando em consequências na vida desses indígenas? Para eles foi bom? A gente sabe que não, porque infelizmente muitos deles foram escravizados, muitos deles foram mortos. Nós vamos ter aqui também os jesuítas e as missões. Nós vamos ver, né, nós já vimos até, que os jesuítas foram os nossos primeiros professores e eles eram padres. De início, eles vieram para cá, para quê? Para catequizar os indígenas. A missão deles era essa. E eles formavam aldeamentos chamados de missões, com o objetivo de quê? De catequizar os indígenas e ensinar a eles a ler e a escrever, tá bom? Agora nós vamos para a chegada dos portugueses. Nós vamos falar aqui sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. Nós sabemos que os portugueses chegaram aqui em 22 de abril de 1500. Eles soltaram lá na Bahia, né? Eles chegaram lá na Bahia. E nós vamos ver que a Carta de Pero Vaz de Caminha teve uma grande importância, porque nessa carta é o primeiro relato onde ele escreve para o rei de Portugal falando sobre a descoberta da nova terra, o que tinha aqui no Brasil, como eram os povos que aqui habitavam, e ele fez uma carta contando também o que Portugal poderia explorar aqui. Quais riquezas foram encontradas logo de início para que Portugal pudesse explorar, tá? Então, é importante, essa carta foi importante exatamente por isso, porque a partir daí, Portugal saberia o que existia no Brasil, o que eles poderiam explorar aqui. Nós vamos ver as riquezas da nova terra. Nas riquezas da nova terra, nós temos o quê? A primeira riqueza encontrada no Brasil foi o pau-brasil. Nós vimos que do pau-brasil é extraído uma tinta vermelha, onde os povos indígenas costumavam pintar sua pele e que para os portugueses, para os europeus, elas eram usadas para tingir tecidos e a madeira do pau-brasil era muito boa para fazer móveis, cadeiras, mesas. Então a primeira riqueza encontrada, o que mais foi explorado assim de início, foi o pau-brasil. Só que a gente vai ver que essa exploração tem consequências. E que consequências foram essas? Nós vamos ver que nós vimos que era o desmatamento. O pau-brasil, ele fica na Mata Atlântica, né? A mata nativa é a Mata Atlântica. E no livro de vocês mesmo mostra dois mapas. Um no início da colonização lá em 1500 e um atualmente. A gente observa o quê? Que essa área foi muito devastada. Hoje existe
muito pouco da mata nativa, da mata original, exatamente por conta desse desmatamento, e que é extremamente prejudicial. Nós temos consciência hoje que o desmatamento é prejudicial para nós, seres humanos, que precisamos das árvores, e também para a fauna do local. Muitos animais morreram, tiveram que sair dali por conta dessa consequência da exploração do pau-brasil. Nós temos também os primeiros povoados e o cultivo da cana. Nós vamos ver que, quando eles chegaram aqui no Brasil, de início eles não quiseram muito explorar, porque achavam que não tinha nada de valioso. Depois eles encontram o pau-brasil. E daí eles começam a cultivar, né? Eles cultivam o quê? A cana-de-açúcar, é o primeiro cultivo brasileiro. Aqui nós temos os fortes portugueses, que foram importantes. Por quê? Eles foram importantes porque quando os portugueses adentravam o Brasil, eles faziam fortes lá mesmo. A maioria dos fortes ficava no litoral, mas alguns fortes ficavam dentro do país, assim, logo no interior, para que eles pudessem descansar, né? E também eram locais que eles poderiam proteger de ataques tanto de outros povos indígenas quanto de povos de outros países. E a maioria dos fortes também temos um mapa que mostra que fica no litoral, porque a gente sabe que os navios vêm do mar, né, litoral brasileiro, então eles conseguiam proteger melhor aquele local. A cana-de-açúcar, como eu disse, foi o primeiro cultivo, né, que houve aqui no Brasil, e ele se desenvolveu melhor lá no Nordeste, tá? Principalmente em Pernambuco, porque lá no Nordeste tinha o clima e o solo eram exatamente do jeito que deveria ser para que a cana-de-açúcar se desenvolvesse. Então a gente vai ter que, por muito tempo, o maior centro econômico do Brasil fica no Nordeste exatamente por isso. Porque o Brasil ele se tornou, nessa época, o maior produtor de açúcar do mundo. Então, a economia era bastante centrada lá. Nós vamos ter o povoamento do interior e a descoberta de novas riquezas. Conforme o Brasil, foram adentrando ao Brasil, a gente vai ter a descoberta do ouro, né? E essa descoberta do ouro no século XVIII, ela foi feita pelos bandeirantes. Os bandeirantes eram pessoas que faziam missões, expedições chamadas de bandeiras. Essas bandeiras, essas expedições, de início tinham um único objetivo, era capturar os indígenas para serem escravizados e trabalhar. Só que conforme eles foram adentrando o interior do Brasil, eles observaram que encontraram uma nova riqueza, que a gente viu que é o ouro e as pedras preciosas. Então, a partir daí, as bandeiras tiveram esses dois objetivos: capturar indígenas para serem escravizados e também buscar pedras preciosas. Mas a gente tem que observar que os bandeirantes, eles são vistos de duas formas. Eles acabam sendo vistos como heróis, porque foram eles que ajudaram a encontrar as pedras preciosas e a povoar o interior do Brasil. Só que para isso, infelizmente, eles tiveram que dizimar diversas aldeias indígenas, porque em muitos locais onde se encontravam ouro, tinham diversas aldeias ali. Então eles são vistos como vilões, porque eles realmente são, exatamente por isso, porque eles dizimaram diversas vidas indígenas em troca de ouro. E nós temos a mineração, né, que de primeira ela foi encontrada lá em Minas Gerais, como a gente sabe, até porque o local tem esse nome exatamente por isso. Depois ela foi encontrada em Mato Grosso, tá bom? E também tiveram cidades muito importantes para a mineração, que se tornaram povoados ali, como a gente vê os primeiros povoados, que foi Sabará, Mariana e Ouro Preto, tá? Bom, crianças, nós vamos para a revisão agora. Peguem a revisão de história, tá? E vamos lá. No número 1 tá assim:
Observe o mapa da Mata Atlântica e depois responda o que se pede. Letra A. O mapa acima mostra a área ocupada pela Mata Atlântica na época do descobrimento e atualmente. O que podemos observar? Então, vocês vão colocar aqui o que a gente pode observar nesse mapa. O que tem de diferente no mapa do descobrimento e no mapa atual. Letra B. Além da extração do pau-brasil na época da colonização, outros ciclos ajudaram a devastar essa vegetação. Quais são eles? Nós vamos encontrar essa resposta quando nós falamos das consequências da exploração, porque não foi só o pau-brasil que ajudou a desmatar. Também tiveram outros ciclos, como por exemplo a cana-de-açúcar. Tiveram que o quê? Desmatar aquela área para poder plantar a cana-de-açúcar e outros ciclos também. Letra C. A Mata Atlântica sofreu e ainda sofre com o desmatamento e com vários outros motivos. Cite exemplos de ações humanas que estão devastando a Mata Atlântica. Além do desmatamento, o que está devastando, o que devastou e até mesmo atualmente, o que as pessoas têm feito que, ao invés de ajudar a Mata Atlântica, tem acabado com ela. Número 2. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Corrija as falsas. Letra A. Em 1500, a frota portuguesa comandada por Manuel da Nóbrega partiu de Lisboa e chegou à América. Letra B. O Nordeste se tornou a principal região açucareira. Letra C. De 1700 a 1900, o café tornou-se o principal produto econômico da colônia portuguesa na América. Letra D. A notícia da descoberta de minas de ouro e diamante espalhou-se rapidamente pelas áreas coloniais, atraindo um grande número de pessoas. E letra E. A exploração do ouro pelos portugueses foi possível graças ao trabalho dos bandeirantes. Número 3. Explique com suas palavras a importância da carta escrita por Pero Vaz de Caminha. Foi o que eu disse. Por que essa carta foi importante? Tanto para Portugal, né, quanto para nós, que podemos ler e ver os relatos. Número 4. A fim de garantir a soberania sobre o território brasileiro, o que Dom João III, rei de Portugal, fez? Letra B. O nome dos aldeamentos. Qual o nome dos aldeamentos criados pelos jesuítas? E qual o seu objetivo? Né? Os aldeamentos aqui a gente viu. Qual foi o primeiro cultivo das terras brasileiras? O que foi cultivado aqui pela primeira vez? Letra D. Quais motivos contribuíram para o desenvolvimento da cana-de-açúcar no Nordeste? Letra E. Por que os portugueses transferiram a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro? Isso aqui nós encontramos, quando nós falamos da descoberta. Por que eles trocaram? Tem bem no livro, tá? E vocês fizeram uma atividade dessa também. Letra F. Os fortes portugueses tinham diversas funções. Quais eram elas? Número 5. Marque a alternativa correta. Qual foi o primeiro produto extraído do Brasil? Tá? O que foi extraído de primeiro? Letra B. Quem escreveu a carta enviada para o rei de Portugal, que narrava o episódio do primeiro encontro entre portugueses e indígenas? Letra C. Qual foi a nova riqueza que surgiu no século XVIII no Brasil? E letra D. Quais foram os primeiros locais em que o ouro foi descoberto? Número 6. Leia o texto e depois responda o que se pede. Nesse texto aqui fala um pouquinho mais sobre o ciclo do ouro no Brasil. Aí vocês vão ler e vão responder as questões. Todas as respostas estão no texto. Letra A. Com o descobrimento de metais preciosos pelos bandeirantes, o que iniciou no Brasil? Letra B. Quais eram as duas formas de exploração do ouro? Letra C. O que foi descoberto em 1729? Letra D. Como era a exploração dos diamantes? E letra E. Com o declínio da exploração do ouro, ficou mais difícil de pagar os impostos e tudo isso gerou um grande descontentamento a todos, gerando diversas revoltas. Dentre elas, qual se destaca? Também está no texto. Bom, crianças, qualquer dúvida, como sempre, eu e a Tia Thaís estamos à disposição de vocês, tá? É só mandar mensagem, perguntar se ficar alguma coisa. Mas tá bem fácil. Se vocês verem o vídeo até o final, quiserem também olhar o livro, tá? Beijinhos e tchau!